Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, igreja. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis 37. Gênesis 37. Vamos ler do versículo 3 a seguir. E tem como título: José é vendido por seus irmãos. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhes: que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém, igreja? Amém. Até aqui, em nome de Jesus. Nós sabemos, igreja, que essa passagem ela é uma passagem bastante conhecida, e eu creio que todos aqui devem já ter ouvido essa palavra. Todos já devem ter conhecimento dessa palavra. E ela tem como título que José é vendido por seus irmãos. No versículo 3, a palavra do Senhor vai nos dizer que José, ele era o mais amado por seu pai. O seu pai tinha 12 filhos, mas José, ele era mais amado por ser um filho da sua velhice. Isso foi um dos motivos a qual fazia os irmãos de José odiar ele ainda mais. Vamos supor, igreja, dentro de uma casa, tem ali o seu pai, a sua mãe, e ele tem 5 filhos. Só que os seus pais, ele tem mais apego com um ali dentro. É normal que venha ter um certo ciúmes. Isso é normal. Só que o amor que José tinha, que Israel, que Jacó tinha por José, ele era bem visto, e todos os seus irmãos, eles não eram satisfeitos com aquilo. Também tem uma característica de José, que é mais no início do versículo 1, até antes de chegar ao 3, fala que José, ele era tipo um garoto fusquento, sabe? Tudo que os seus irmãos mais velhos faziam de errado, ele chegava e contava para o seu pai. Então, os filhos de Zilpa e de... Qual é o outro nome da mulher? Eu não estou me lembrando. Que era de Zilpa e de Bila, era. E tudo que eles faziam de errado, José ia e contava. Era só fazer qualquer coisa de errado, ele corria e contava para os seus pais. Ele já era odiado por ser o filho que
Jacó mais amava. E aí, por ser fuxiquito e contar tudo, ou seja, José, ele era um tipo de irmão que ninguém gostaria de ter, né? Quem tem irmãos aí, e quem é irmão mais novo, sabe como é isso. Todas as vezes que os irmãos mais velhos aprontam, sempre os mais novos vai contar para os pais. Pai, fulano fez isso. Mãe, ciclano fez aquilo. Então, José, ele tinha essa característica que, de uma certa forma, deixava os seus irmãos ainda mais raivoso com ele. E eis que José, ele contou um sonho para os seus irmãos. Um sonho este que estava ele e os seus 11 irmãos no campo, pegando molhos, e eis que os molhos dos irmãos deles se curvava diante do molho dele e o dele ficava em pé. Quando José contou este sonho, era mais um motivo para que os seus irmãos aborrecessem ainda mais dele. E eu entendo com isso, igreja, que nós não devemos contar os nossos sonhos para pessoas que não têm a mesma linha de pensamento a qual nós temos. Porque nós vivemos em uma época a qual nós somos rodeados de muitas pessoas. Mas nem todas essas pessoas, elas torcem por nós como nós gostaríamos que elas torcessem. Infelizmente, nós vivemos nessa geração. Nós vivemos em uma geração em que aquela passagem chora com os que choram e se alegra com os que se alegram está oposta. É você contar a sua derrota e as pessoas sorrirem. E é você contar a sua vitória e as pessoas se entristecerem. José, ele contou o seu sonho para os seus irmãos. E isso foi motivo deles ficarem ainda mais irritados. E a palavra fala que os seus irmãos não tinham paciência para falar com ele. Sabe, tipo, tudo que ele falava era motivo dos irmãos dele achar ruim. Sei lá, tinha ignorância ao falar com ele. Mas ainda assim, ele contou o seu sonho. E lá no final nós iremos entender que tudo existe um propósito. Sabe, às vezes assim, nós não entendemos tais lutas a qual nós enfrentamos, mas só no final nós iremos entender o propósito de cada coisa. E quando José contou, um dos seus irmãos disse: acaso nós iremos ser dominados por você? Acaso tu irás reinar sobre nós? E ele ainda teve mais outro sonho, a qual ele ainda contou. Ele disse que em um outro sonho, ele via que a lua, o sol e 12 estrelas se curvassem diante dele. O seu pai repreendeu ele naquele momento. E os seus irmãos ficaram com inveja. Mas o seu pai guardou aquilo no seu coração, porque Jacó era acostumado a ter experiências com Deus. E aqueles sonhos não eram à toa, eram sonhos proféticos que iriam acontecer na vida de José. E os irmãos de José ficaram ainda com mais raiva dele. Já tinha raiva por ele ser um garoto fusquento. José não estava em uma fase, sabe, de estar contando tudo, não. Fase de estar contando tudo é criança de 5 até na sua faixa etária de 11 anos. Mas José era um adolescente de 17 anos. Mas ele não tinha um pingo de noção. Então tudo que ele via de errado ele falava. Ele teve um sonho, ele contou. Ele teve outro sonho, ele contou. E os seus irmãos, de tanta raiva que ficaram dele, planejavam coisas absurdas a seu respeito. E eis que os seus irmãos foram para Siquém apacentar o rebanho do seu pai. E o seu pai pediu para que José fosse até eles levar alimentos e trazer notícias
de como eles estavam. José era muito obediente. Sim, Senhor, irei eu até Siquém, levarei os alimentos e retornarei com as notícias. Percebemos também que José era um filho muito obediente. Assim ele foi. Só que ele não sabia com o que estava esperando por ele, igreja. Sabe, às vezes Deus faz certas promessas para nossas vidas e a gente fica ansioso para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Mas se nós soubéssemos o processo a qual nós iríamos enfrentar, talvez nós diríamos tchau para o propósito de Deus. Porque José não tinha noção do que esperava ele a vir pela frente. Ele não sabia de tudo que ele iria passar, mas tudo que ele passou foi para a glória do nome do Senhor. José, ele foi levar o alimento. E quando ele chegou a Siquém, ele viu, igreja, que os seus irmãos não estavam por ali. Tudo bem. Olha só, se não tivesse ninguém ali, mas tinha um homem, e esse homem viu que José, era como se José estivesse meio perdido, estivesse caminhando ali errado. E aquele homem perguntou para ele o que ele queria e o que ele estava fazendo ali. E José perguntou: acaso você viu os meus irmãos por aqui? Se aquele homem não tivesse ali, talvez José tinha retornado para sua casa. Mas nós iremos entender o propósito que Deus tinha na vida de José. Então aquele homem instruiu: eles estão a Dotã, porque eu ouvi eles falar, vamos para Dotã. E assim José foi atrás. Quando José chegou até Dotã, os seus irmãos viram de longe quem era ele. E no coração dos seus irmãos só tinha coisas más, igreja. Só tinha coisas sujas a respeito de José. Tudo o que eles queriam era não ter José como parte da sua família. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que tem se encontrado tão rejeitado no meio da parentela. Os irmãos de José não gostavam de José, mas Deus gostava de José. Talvez tenha alguém na sua família que não gosta de você, na sua rua, mas eu quero te dizer, Deus gosta de você. E ainda bem que Deus não nos vê como o homem vê, porque se Deus nos visse como o homem nos vê, coitados de nós. E José aproximando, e os seus irmãos ali com muita ira no coração, com muita raiva, eles logo começaram a bolar um plano para acabar com a vida de José. E qual eram os planos dele? Os planos dele. Eles disseram um para o outro: vamos matar o nosso irmão. Vamos acabar com a vida dele e jogar ele na cisterna. Rubens era o irmão mais velho de José. E Rubens, ele não queria que aquilo acontecesse, mas de uma certa forma também ele não gostava das atitudes do seu irmão mais jovem. Então todos ali estavam com a ira no coração, com ira de José, estavam com raiva de José. E eles estavam bolando um plano para acabar com a vida de José. Mas até neste plano, Deus tinha um propósito. Até no plano que as pessoas planejam para acabar com a nossa vida, com a nossa carreira, Deus tem um propósito. Porque ninguém amadurece sorrindo, igreja. Ninguém. Todo mundo passa por luta, principalmente quem decide renunciar o mundo para servir a Deus passa por dificuldades. E são as lutas que nos fazem nos tornar mais fortes e nos trazer amadurecimento. Então, eles estavam planejando acabar com a vida de José. Queriam matar José
e pegar a túnica que o pai de José havia feito para ele e sujar com o sangue de um animal, para dizer que José havia sido morto enquanto ele estava indo para levar os mantimentos. Isso era o plano que eles tinham, igreja, de pegar José e matar José, jogar dentro da cisterna e pegar um animal, matar ali um animal, pegar a túnica e sujar de sangue, levar para o pai e dizer: acaso tu reconhece essa túnica que está cheia de sangue? Ela é a do teu filho. Assim, Jacó iria pensar que José tinha sido tragado por uma fera besta, por um animal que poderia ter matado. Rubens interferiu e disse: não iremos sujar a nossa mão com o sangue do nosso irmão, mas podemos lançar ele na cisterna. Jesus, Deus, ele não nos livra de processo, mas ele passa conosco no processo. Daniel, ele não foi livrado da cova dos leões, mas Deus esteve com Daniel na cova dos leões. Deus não irá tirar de mim um processo e não irá tirar de vós um processo, mas ele irá passar neste processo conosco. Porque durante todo o tempo Deus estava com José. E podemos ver que isso está escrito ainda no livro de Gênesis 40. Nós podemos perceber que a palavra diz claramente: Deus estava com José. José foi lançado dentro da cisterna, mas ele não estava só, porque Deus estava com ele. E tudo aquilo fazia parte do propósito que Deus tinha na vida de José. E quando os irmãos sentaram para comer ali pão e tomar água, eles viram um grupo de ismaelitas que estavam vindo. E Judá teve a ideia: olha, podemos nós vender o nosso irmão para aquele grupo de ismaelitas. E fala que eles tinham alguns bens a oferecer. Sabe, José foi tão humilhado, ele foi colocado num lugar tão abaixo, que sinceramente nós podemos olhar e dizer: não eram seres humanos que estavam fazendo aquilo. Os irmãos de José, os próprios irmãos de José, estavam sendo usados pelo inimigo para tentar destruir o plano que Deus tinha na vida de José. Mas Satanás, ele não pode destruir com aquilo que Deus já sonhou e já planejou para as nossas vidas. Satanás sabia exatamente o plano que Deus tinha na vida de José. E por este motivo, todo o tempo, ele tentava usar e usava os mais próximos. Por isso eu digo a mim e à igreja: não te assustes e não te espantes com pessoas que tentam te apredejar, sejam de perto ou sejam de longe, porque é o inimigo das vossas almas que usam essas pessoas, porque já sabe do propósito que Deus tem contigo lá na frente. Mas o propósito, para a gente chegar lá, existe uma distância entre ele, que é entre mim e o propósito, existe o processo. E muitas das vezes, se a gente for saber como o processo será dolorido, às vezes a gente desiste no meio da caminhada. E Deus não quer que nós desistimos. Então José foi vendido para aquele grupo de ismaelitas. Quando José é vendido, igreja, ele foi vendido por 20 pratas, que equivale hoje a R$1.300, menos de um salário mínimo. Olha o valor que eles venderam o seu irmão. Uma alma, ela não tem preço, igreja. O valor de uma alma, ela custou muito caro. Foi o sangue inocente de Jesus. Mas eles venderam seu irmão. Por quê?
eles queriam era se livrar do seu irmão. A primeira tentativa era matar José. A segunda tentativa, lançar ele na cisterna. E a terceira deu certo. Eles venderam seu irmão para um grupo de ismaelitas. E aquele grupo de ismaelitas vendeu José como escravo para Potifar. E tudo aí começou um sofrimento. Aí eu paro e penso, e se José não tivesse obedecido seu pai de levar o mantimento, ele não teria sido vendido pelos seus irmãos a valor de 20 moedas de prata. E se José não tivesse sido vendido para Potifar, ele não teria vivido o que ele viveu da parte do Senhor. Existe um processo para nós chegarmos até o nosso propósito. E José ele foi vendido para Potifar. José sofreu muito durante todo esse processo. O processo, igreja, ele nos distancia de pessoas. O processo, ele nos machuca. O processo, muitas das vezes, nós somos caluniados. Nós somos mal vistos. Afasta de nós pessoas que nós amamos. Mas faz parte do processo para vivermos um propósito maior da parte do Senhor. E José, ele foi vendido para Potifar. José, ele era muito bonito. A palavra fala que ele era, sabe, um homem bem vistoso. E a esposa de Potifar sentiu-se desejo por José. E José, ele era fiel. A importância de mantermos a nossa fidelidade com o Senhor nos leva a lugares mais altos, igreja. A Bíblia não diz se em algum momento José tem, como eu posso te dizer, reclamado, murmurado. Não tem dito isso. Mas José aguentou tudo e em momento algum ele negou a sua fé. José foi vendido para Potifar. Ele era um homem bem visto. A esposa de Potifar tinha um desejo em possuí-lo. José fugiu da aparência do mal. E ali ficou uma prova para dizer que José tinha tentado assediá-la. Ah, eu não consegui ter ele comigo. Tudo bem, mas eu também irei armar um plano para ele. Contou para o seu esposo que José tinha tentado assediá-la. E José foi para a prisão. Foi levar apenas um alimento para os seus irmãos, igreja. Foi obedecer a ordem do seu pai. Ele não sabia que ele iria ser vendido pelos seus irmãos. Ele não sabia que ele iria ser um escravo. Ele não sabia que ele iria ser vendido para Potifar. Ele não sabia que ele ia para a prisão. Mas Deus estava com José em todo o tempo. Não importa a luta que nós enfrentamos, porque Deus, ele é conosco. E José estava ali dentro da prisão e muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram na vida de José. Foi muito choro, muito sofrimento, mas Deus estava sustentando ele em todo o tempo. E os seus irmãos o que fizeram, igreja? Os seus irmãos chegaram até teu pai e chegou lá, levou a túnica cheia de sangue, ainda porque matou um carneiro, pegou a túnica de José, que foi a túnica que o pai fez por amor a ele, e deu a túnica para José. Eles tiraram a túnica de José, mataram um animal, sujaram de sangue e levaram para o seu pai. Agora imagina que dor que Israel estava sentindo por saber que o seu filho mais amado tinha morrido. E era tudo uma mentira, igreja. Tudo uma mentira. José estava sofrendo horrores. Mas o seu pai Jacó, que passou a ser chamado por Israel, também estava chorando e sofrendo o seu luto. Luto que não tinha, mas ele estava sendo enganado pelos seus próprios filhos. Isso é muito desumano.
Sabe, igreja, é muito desumano fazer uma maldade tamanha dessa com seus irmãos, com seu irmão, e ainda mentir para o seu pai. E ali, o seu pai chorou o seu luto, vestiu de pano de saco. Ele primeiro rasgou suas vestes, vestiu de pano de saco e chorou horrores. E ficou dias após dias tendo ali o seu luto, chorando pela morte do teu filho. Mas tudo isso era apenas um propósito que Deus ainda tinha na vida de José. Quando José foi lançado na prisão, aconteceu muitas coisas, e uma das coisas foi que ele interpretou sonhos ali dentro da prisão. E ele estava com o cooperador, se eu não estou enganada, mas eu posso olhar aqui rapidinho, só para mim não passar a informação errada. Ele estava com o copeiro Mor ali dentro. E ele simplesmente deduziu um sonho que teve ali dentro. E ele disse: quando eu estiver no seu melhor lugar, lembra-te de mim. O copeiro não lembrou de José, porque não era o tempo ainda. Porque talvez se o copeiro Mor tivesse falado dos planos, de tudo aquilo que tinha acontecido ali dentro da cadeia, daquela prisão, talvez José tinha saído no tempo errado. E bênçãos prematuras, elas trazem para as nossas vidas maldição. Então tinha um tempo determinado para que José saísse dali, e aquele tempo não era o tempo ainda determinado por Deus. José ficou ali por mais um tempo, até que o maior dali teve que chamar a presença de alguém que o soubesse deduzir um sonho. E ali foi onde o copeiro Mor lembrou de José. E quando José foi ali, todos puderam ver que Deus era na vida de José. Aí a gente volta. Se José não tivesse passado por todas essas coisas, como é que José iria viver os propósitos do Senhor? Como? Capítulo 41, versículo 38 diz assim: Faraó pôs José como governador do Egito. E disse Faraó, que é o maior que tinha ali dentro: acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E ali, igreja, a partir deste momento, é que todo aquele sonho que José teve foi se cumprir. Tem mal que vem sobre as nossas vidas, que é para o bem. Se José não tivesse sido vendido pelos seus irmãos para aquele grupo de ismaelitas, se José não tivesse sido por aquele grupo de ismaelitas para Potifar, e se a esposa de Potifar não tivesse caluniado José daquela forma, José não teria ido para a prisão. E se José não tivesse ido para a prisão, talvez nada disso teria acontecido. Então aguenta firme, seja qual for o processo a qual estamos enfrentando. Continue sendo fiel com Deus, porque Ele é fiel para conosco. Continue mantendo a sua fidelidade. Sabemos nós que o inimigo, ele procura a nossa fragilidade, a nossa área mais fraca, ele busca para ele tentar fazer com que nós perdemos a nossa bênção. Mas permaneçam fiel com o Senhor, porque tudo aquilo que Deus tem prometido para a tua vida irá se cumprir no tempo exato. E todas as lutas a qual nós enfrentamos é para nos amadurecer, nos tornar mais fortes
e futuramente iremos entender que os propósitos do Senhor para as nossas vidas são bem maiores do que as lutas a qual nós enfrentamos. Tudo que José passou, tudo que José enfrentou foi para amadurecimento, foi para um dia poder governar todo o Egito. Continue sendo fiel, continue sendo forte, continue adorando a Deus em dias difíceis. Seja forte em dias difíceis, porque quem peleja por mim e por você é o Senhor. E não existe ninguém que tenha um compromisso com Deus que Deus não tenha compromisso com essa pessoa. E se você veio nessa noite aqui pedindo uma resposta de Deus, pedindo a Deus uma palavra, Deus diz: eu tenho um propósito contigo. Se mantenha fiel, que no tempo certo irás viver o meu propósito. Seja fiel, seja forte, seja corajoso como Josué. Seja adorador como Davi foi. Seja alguém que ore ao Senhor, independente das circunstâncias, como Daniel orava. Confia, espera, seja ousado como aquela mulher do fluxo de sangue foi. E lembre-se que ao pedirmos uma vitória para o Senhor, primeiro vem a luta. Deus diz: quer a vitória? Tudo bem, irás ter a vitória, mas primeiro terás o processo. Para você se lembrar de quando estarás vivendo o propósito, você se lembrar que para você chegar lá foi um processo doloroso, foi um processo marcado. Às vezes, igreja, nós contamos a nossa vida para as pessoas e elas não acreditam naquilo que o Senhor tem para nós, porque o nosso maior inimigo, ele não está distante, ele está perto de nós. E quando Deus começa a colocar em nós aquilo que nós estávamos precisando, nós podemos observar que quem a gente achava que estava do nosso lado está totalmente o contrário. Seja irmão de igreja, seja vizinhança, seja parentela, amigos mais próximos. Se José foi traído pelos seus irmãos, nós também não estamos escapos de sermos traídos dentro da nossa própria casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, sabe, dentro da nossa própria igreja. Mas os planos que Deus tem para as nossas vidas são bem maiores do que qualquer palavra de maldição ou do que qualquer pensamento maligno. Amém? Assim como José viveu o propósito dele, nós também iremos viver em nome de Jesus Cristo. E lembre-se que nem todo mal vem para a morte, mas sim para a glória do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, enquanto eles estavam traumando contra o seu irmão, Deus estava escrevendo o lindo propósito que ele tinha na vida de José. Enquanto seu pai e todos ali estavam chorando, tristes, principalmente o seu pai, Deus estava escrevendo a história de José. Enquanto muitos se alegram com a nossa derrota, Deus está preparando o nosso lugar de honra. Seja forte, seja corajoso, porque Deus é conosco. E assim agradeço a minha oportunidade, que o Espírito Santo de Deus fale aquilo que eu não